estava ali procurando meu esboço, mas esqueci meu esboço, irmãos. Mas sem esboço mesmo hoje, amém? Estamos dependentes do Espírito Santo. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos ministrando a sua palavra, também agradecendo ao nosso pastor pela rica oportunidade. Abre a sua Bíblia no Salmo 1. Hoje estaremos falando sobre economia doméstica. Economia doméstica, Salmos 1, verso 1. Amém? Todos achados? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Amém? Vamos aceitar em nome de Jesus. Os irmãos, nós esquecemos os esboços, irmãos. Deixar de pelas nossas vidas. Amém? Aqui nós estamos vendo um salmo e vemos aqui algumas promessas de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre economia doméstica, né? E sobre essas nós estaremos tratando. E aqui nós podemos encontrar no verso número 3 algumas promessas que Deus ele deixou para o justo, para aqueles que têm prazer na lei do Senhor. A primeira promessa que eu vejo aqui, que nós encontramos, é uma promessa de estabilidade, de segurança. O verso 3 diz assim: e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então nós temos aqui uma promessa de estabilidade. E depois diz: a qual dá o seu fruto na estação própria. Outra promessa, promessa de produtividade, de produzir. E diz assim também: e cujas folhas não caem. Vitalidade, vida. E por último, tudo que fizer prosperará. O que você entende pela palavra tudo? Tudo. Tudo o que fizer prosperará. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Mas vemos que ele fala que primeiro nós temos que ter o quê? Prazer na lei do Senhor. E depois ele fala uma promessa. Jesus ele disse em João 10:10 que o ladrão vem senão para quê? Para roubar, matar e para destruir. Mas ele disse: eu vim para que vós tenham vida e vida com abundância. Jesus ele veio para que nós tenhamos ter vida e vida com abundância. Então, irmãos, quando nós falamos sobre esse assunto de prosperidade, há um complexo, porque há duas linhas de pensamentos, né? Nós vemos que hoje se fala muito da teologia da prosperidade, aonde pregam que o crente não pode ficar doente, o crente não pode, né, ser pobre, o crente não pode viver uma vida modesta, e se ele pedir algo a Deus, se Deus não dá a ele é obrigado, ele pode colocar Deus na parede, Deus é obrigado a dar a ele aquilo que ele deseja. Isso fala a teologia da prosperidade. É um extremo. E do outro lado, muitos que conhecem esse lado da teologia da prosperidade, eles, por não entrar por esse caminho, eles não falam muito da prosperidade, porque ficam com medo de entrar por esse lado da teologia da prosperidade. Mas nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia nos fala sobre prosperidade. E se a Bíblia ela fala, nós também podemos falar sobre prosperidade. Nós podemos falar sobre prosperidade. Será que Deus ele está preocupado
com a sua vida financeira? Você acha que Deus está preocupado com a sua vida financeira? Há um exemplo, amados irmãos, muito interessante, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, economia doméstica é você administrar a sua casa, os seus bens. No capítulo 4, nós vemos aqui um grande exemplo. Nós vemos que Deus, Ele se preocupa com as nossas finanças, com a nossa vida financeira. No capítulo 4, no versículo 1, deixa a sua Bíblia aberta, nós vemos aqui, amados irmãos, que havia uma viúva. Vamos ler esse texto, capítulo 4, versículo 1. A mulher de um dos filhos do profeta clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora o seu credo vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas, e a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe parte a quem estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam vasilhas, e ela as enchia todas as vasilhas, e disse ela ao seu filho: traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vive do resto. Aqui nós vemos, amados irmãos, uma mulher que havia perdido o seu marido, e agora ela estava com uma dificuldade dentro da sua casa, estava com uma dificuldade dentro do seu lar. A Bíblia fala que um credor lhe foi ali cobrar aquilo que aquela família estava devendo. A Bíblia fala que essa mulher então ela vai até o profeta Eliseu e pede ajuda para o profeta. E nós vemos aqui, amados irmãos, o resultado de uma mal administração. Veja que este homem era um homem temente a Deus. Ele tinha 2 filhos, ele tinha uma família, mas esse homem ele partiu. O que ele deixou para os seus filhos? O que ele deixou para a sua esposa? Deixou dívidas. Que herança, irmãos? Você quer ter essa herança? Dívida? Ninguém quer ter dívida como herança, né? Mas foi isso que esse homem deixou para aquela família. E aqui eu vejo o resultado de uma má administração dos bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Aqui nós vemos uma má administração, porque embora esse homem fosse, amados irmãos, temente ao Senhor, ele não se preocupou com o futuro dos seus filhos. Ele não se preocupou com a vida da sua esposa. Ele não se preocupou, irmãos. Ele não cuidou, ele fez dívida e deixou aquela dívida para os seus filhos. Ei, homem, o que você vai deixar para o seu filho? O que você vai deixar para a sua esposa se você partir hoje? Vai ser dívida? Será que vamos ter que deixar dívida para os nossos filhos? Nós devemos, não assim, nos preocupar de uma maneira de tirar a nossa paz, a nossa alegria em Deus, mas devemos sim nos preocupar com isso, pais e mães. O que você vai deixar para os seus filhos? Nós vemos um exemplo de uma família, de um homem que deixou dívidas, não soube administrar aquilo que tinha. E como uma família ela sofre quando o pai ou a mãe, essa família não tem uma administração dos seus bens. Como uma família sofre, como os filhos sofrem quando os pais não sabem administrar
administrar o din-din, o ien, a família sofre. E aqui nós vemos um exemplo de um pai. O que ele deixou, ele deixou um legado para os seus filhos. Ele temia o Senhor, mas ele deixou uma dívida. Agora esse homem, a Bíblia fala, agora o seu credor vem levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha a dificuldade que havia na vida dessa família. Havia dívida para eles. Agora aquele credor, porque o credor ele vem para quê? Para cobrar. Ele vem agora cobrar aquilo que aquela família estava devendo. E queria fazer ali uma moeda de droga com os filhos, então levar os filhos daquela mulher como escravo. Veja como essa família, essa mulher, esses filhos estavam sendo prejudicados por causa de um pai que não soube administrar os seus bens. E a Bíblia fala que ela foi ter com Jesus, ou melhor, com o profeta Eliseu. No versículo 2 nós vemos aqui uma lição que eu aprendo também com essa passagem. Diz no versículo 2: respondeu-lhe Eliseu: que tens de fazer? Disse-me: o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diante daquela dívida que aquela mulher ela tinha, irmãos, ela achava que aquela botija de azeite não era nada. Ela não poderia pagar aquela dívida. E nós sabemos que nós servimos um Deus que faz coisas grandes com coisas poucas. Você crê nisso? Amém. Que Deus ele pode fazer coisas grandes com coisas poucas. Amém. E nós vemos isso. E isso é Bíblia. A Bíblia fala que Deus, Jesus, certa vez contando uma parábola, ali falando com o Senhor, ali dando contando uma parábola, dizendo que um Senhor deu 5 talentos para um servo, 2 para outro e 1 para outro. E aí talento naquela também simboliza o dinheiro, era o dinheiro daquela época, era a moeda daquela época, uma das moedas. E aí a Bíblia fala que os que tinham 5 talentos administrou e ganhou mais 5. Aquele que tinha 2 talentos administrou e ganhou mais 2 talentos. Mas aquele que tinha 1 talento, ele ficou com medo e enterrou aquele talento. Não soube administrar o pouco que ele tinha. E nós vemos que o Senhor vem e ali repreende aquele homem. A Bíblia fala sobre a multiplicação dos pães, quando havia uma grande multidão, e Deus ali, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Aleluias! Deus, amados irmãos, faz coisas grandes com as coisas poucas. Mas nós precisamos administrarmos aquilo que nós temos. Você precisa administrar aquilo que Deus ele tem colocado em sua mão. Veja que essa mulher, ela tinha, senão uma botija de azeite em sua casa. E ali, aquela botija de azeite estava a solução para o seu problema. Estava a solução para a sua dívida, para a sua dificuldade. Às vezes, amados irmãos, a solução está nas nossas mãos, para que nós venhamos ali quitar aquela dívida, pagarmos, estarmos em dia. Às vezes a solução está na nossa mão, basta nós administrarmos de uma maneira correta. E no versículo 3, a Bíblia fala: disse Eliseu: vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, e vasilhas vazias e não poucas. O que eu aprendo com isso? Essa mulher, ela tinha que se preparar, ela tinha que buscar vasilhas, ela tinha que buscar vasilha ali, preparar as vasilhas, para que aquelas vasilhas viessem se encher de azeite. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nós precisamos nos preparar. Você está se preparando? Você está se preparando? Nós estamos nos preparando. Nós precisamos nos preparar. Termina a sua escola, estude, faça um curso, se prepare para algo. Nós vivemos em época, meus irmãos, de uma geração
que muitas vezes não quer estudar, não quer ali se preparar para o dia da manhã, não se preocupa com o dia da manhã. Nós vemos que ali Eliseu fala para aquela mulher preparar vasos, e depois ele fala para que ela venha encher aqueles vasos. Isso é o que? Trabalho. Quem quer ser uma pessoa próspera, ela tem que gostar do trabalho. Você gosta de trabalhar? Se você não gosta de trabalhar, você não irá prosperar. Porque, amados irmãos, o sucesso, ele vem depois do trabalho. O sucesso vem depois do trabalho. O único lugar que o sucesso vem primeiro do que o trabalho é no dicionário. Nós temos que ralar, irmãos. Temos que trabalhar. Se prepara, faça teologia, estude, faça alguma coisa. Tem pessoas que têm promessa na vida, mas estão esperando que as promessas se cumpram nas suas vidas de braço cruzado. E essas promessas jamais irão se cumprir na sua vida, meu irmão. Você precisa se preparar para que quando Deus abrir a porta, você esteja preparado, você esteja já trabalhando. E a Bíblia, amados irmãos, ela nos dá várias lições sobre isso, sobre o trabalho. A Bíblia fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Ela nos recomenda. E tem pessoas que querem prosperar na vida, querem ter sucesso na vida financeira, mas não gosta de trabalhar. Não gosta, não se prepara, não se dedica. E depois vem as dificuldades, mas essas pessoas não estão preparadas. Irmãos, Deus ele faz a sua parte, mas nós também devemos fazer a nossa parte. E assim estava essa mulher com dificuldade. E nós vemos que ali, então ela obedeceu a orientação que o profeta deu àquela mulher. Foi ali, pegou os vasos, encheu os vasos de azeite. E nós vemos que ali Deus ele multiplicou, fez um milagre, irmãos. Porque quando nós fazemos a nossa parte, Deus ele faz a sua parte. Deus ele multiplica. Aleluias. E nós vemos que no versículo 7 a Bíblia fala assim, que ela volta para o profeta com os vasos cheios de azeite, e a Bíblia fala assim, foi ela que fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vive o resto. Primeiro ele fala, vai, vende o azeite, trabalho, negócio. Porque, irmãos, nós sabemos que nós como crente temos um coração sim generoso, um coração que quando creio dessa maneira, ouvimos sobre a obra missionária, muitas vezes nós queremos dar tudo, o terno, tudo que nós temos. Mas há momento, amados irmãos, que nós precisamos entender assim, administrar aquilo que nós temos. Precisamos ter discernimento do Espírito para saber. Aqui o profeta diz para aquela mulher, vende, porque desse recurso, com aquilo que você tem nas suas mãos, Deus irá te abençoar. Vende. Depois ele diz, pague a tua dívida. Pague a tua dívida. Tem pessoas que querem ser, irmãos, bem-sucedidas, querem ser prósperas, mas não querem pagar as suas dívidas, querem deixar as dívidas de lado. Mas primeiro ele fala, vai, com aquilo que você recebeu, pague sua dívida, pague o roquém, pague o imposto, pague aquele irmão que você está devendo, pague a farmácia, a padaria, paga a sua dívida. Porque, amados irmãos, a prosperidade ela vem quando nós temos um princípio ético em nossas vidas, quando nós vivemos de uma maneira moral conforme o Senhor ele se agrada. Porque eu não creio, amados irmãos, numa prosperidade a qual vem sobre as nossas vidas e nós estamos devendo todo mundo. Isso não é prosperidade. Quantas pessoas estão prósperas,
mas estão devendo a Deus, não devolvem os seus dízimos ao Senhor. E isso, amados irmãos, é um princípio bíblico para todos nós. Quantos querem ser prósperos? Você quer ser próspero? Porque prosperidade não é somente na área financeira. Prosperidade, amados irmãos, é realização, é sucesso naquilo que faz. E Deus tem essa prosperidade para o seu povo, para o povo de Deus. Mas nós precisamos ter esses princípios na nossa vida, na nossa casa, administrarmos bem aquilo que o Senhor Ele tem colocado nas nossas mãos. Porque assim, quando nós entramos por esses princípios, Deus irá abençoar a sua casa, Deus irá abençoar a tua família. Você crê dessa maneira? Aleluia. Abre sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. Não podemos falar sobre prosperidade, amados irmãos, sem antes falarmos desses princípios. Veja que Deus ele tem 4 promessas, nós vemos ali em Salmos, de estabilidade, de nós produzirmos, de vitalidade, de prosperidade, mas nós primeiro precisamos entrarmos nesses princípios. A Bíblia fala, amados irmãos, em Provérbios, no capítulo 3, diz assim: Filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos, pois eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor, a fidelidade, ata o teu pescoço e escreva na tábua do teu coração. Então achará graça e um bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparte do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ele diz depois: honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias e com tua renda. Então se encharão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vemos aqui uma promessa, amados irmãos, para aqueles que são fiel a Deus. Sabemos que nós estamos na hora da oferta, mas se nós queremos ser pessoas prósperas, pessoas, amados irmãos, de sucesso na vida, se nós quiséssemos ter sucesso na vida, nós precisamos entrar por esse caminho. A Bíblia fala: honra o Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. Aí ele diz nos deixa uma promessa: então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas primeiro a pessoa ela precisa honrar o Senhor com a sua fazenda. Quantas pessoas querem prosperar, mas não entram por esse princípio? Irmãos, se nós queremos prosperar nessa vida, nós precisamos entrar por esse princípio, pois é um princípio bíblico para todos nós. Honrarmos o Senhor com a nossa fazenda, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, sim, irmãos. Não podemos ter vergonha de falar sobre isso. O diabo muitas vezes quer calar a igreja de falar sobre esse princípio, mas é palavra de Deus para as nossas vidas. Se nós, amados irmãos, quisermos ser abençoados, prósperos, precisamos entrar por esse princípio bíblico de honrarmos o Senhor com as nossas fazendas. Porque, amados irmãos, o devorador, ele não é repreendido com o nome de Jesus, não. Você sabia disso? A Bíblia fala que o devorador, ele é somente repreendido quando nós somos dizimistas na casa do Senhor. Se você, amados irmãos, quer economizar, cuidar da sua família, seja ofertante, seja dizimista na casa do Senhor, honre ao Senhor. Porque se eu falar de tudo que nós iremos falar hoje, e não falar primeiramente desse princípio, não vai valer nada, porque você vai praticar os princípios
da economia doméstica na sua vida, mas o devorador ele vai entrar, porque você não é dizimista nem ofertante na casa do Senhor. Porque a Bíblia fala: honra o Senhor com as suas primícias. Porque como um crente, amados irmãos, ele honra o Senhor, Deus, Ele abençoa. Você crê assim? Aleluia. Eu creio dessa maneira, irmãos, pois é a palavra de Deus para nós. E se nós quisermos ter uma vida próspera, nós precisamos honrar a Deus com as nossas fazendas, porque sabemos que tudo que nós temos não é de nós, mas pertence a Deus. Deus Ele sim nos abençoa em todas as áreas espirituais. Nós vemos lá na oração do Pai Nosso, que Jesus fala: dai-nos o pão de cada dia. Nós vemos que Jesus Ele fez essa oração, porque Deus é aquele que abençoa a igreja, é aquele que abençoa aquele que é dizimista, Ele que dá o pão de cada dia. É Deus que cuida de nós nessas áreas, irmãos. É Deus, tudo provém do Senhor. Então nós cremos que até o dinheiro que eu e você nós temos provém do Senhor. Você crê assim? O dinheiro que você tem provém do Senhor. E o salmista Davi ele dizia: Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo aquilo que nós te damos, Senhor, provém de Ti. Nós devolvemos a Ti. Tudo que você tem, meu irmão, vem de Deus. Aleluia. Não roube ao Senhor, pois isso provém de Deus. E não adianta fazer cara feia, irmão, porque isso é Bíblia. Se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero, comece a praticar isso na sua vida, pois você verá prosperidade na sua família, na sua casa. Nós iremos ver isso, irmãos. Mas precisamos primeiramente honrarmos o Senhor com as nossas primícias. E outra, nós precisamos administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Abre a sua Bíblia em João, no capítulo 6. No capítulo 6, amados irmãos, e no versículo 5, diz assim: e Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? E ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. E o outro dos seus discípulos, André, irmão de Simeão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Agora abra em Marcos, no capítulo 6. Alguns princípios, amados irmãos, sobre a economia doméstica, para aqueles que querem economizar, e nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus. Se você for aí pesquisar na internet, amados irmãos, isso é um tema tanto no meio secular quanto dentro da igreja, e ali há várias maneiras, várias dicas que eles passam para nós. Mas eu preferi aqui meditar na palavra de Deus, aprender conforme a palavra de Deus está nos ensinando. Então nós temos aqui um exemplo de Jesus. Aqui fala, amados irmãos, também a mesma passagem a qual nós acabamos de ler. Mas aqui tem um detalhe, que no versículo 40, no capítulo 6, assim diz. Vamos ler o 38 também. E ele disse: quantos pães tens? Ide ver. Recebendo eles, respondeu: 5 pães e 2 peixes, e ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupo sobre a relva verde, e assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 e 50. Nós vemos aqui, amados irmãos, que havia uma grande multidão ali com o Senhor, e havia uma necessidade. Aquela multidão estava com fome, pois estava escutando o Mestre pregar por muito tempo.
E ali havia uma grande multidão. E nós vemos que o Senhor, Ele pega aquilo que Ele tinha, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e começa a administrar aquilo. E como Ele começa a administração? Ele fala que os discípulos pudessem separar em grupo aquela multidão, porque eles estavam todos reunidos, estavam todos juntos. Então eles separaram em 100, em 100, em 50 e 50. E isso fala, amados irmãos, de organização. Organização. Se você quer ser uma pessoa próspera, se você, amados irmãos, quer aplicar a economia doméstica na sua vida, você precisa ser uma pessoa organizada. Jesus, ele separou de 100, 150 e 50, porque ficaria mais fácil ali para distribuir aquele alimento. E nós precisamos ser pessoas organizadas. Precisamos ter um plano de economia e de investimento, e saber aonde nós queremos chegar. Onde você quer chegar? Por que você trabalha? Por que eu e você trabalhamos? Eu trabalho para viver. Mas para que você vive? Eu vivo para comer. E por que você come? Eu como para viver. Mas por que você vive? Para trabalhar. E fica nesse ciclo e não sai, irmãos. Para que você está trabalhando? Porque quando nós somos organizados, nós temos prioridade na nossa vida. Quando nós colocamos as coisas organizadas, nós temos então prioridades na nossa vida. Nós não gastamos o nosso dinheiro em coisas fúteis. Nós precisamos ser pessoas organizadas. Por que você está trabalhando? Quais são os seus planos? Qual o seu projeto? Qual é o seu planejamento? É uma casa? É voltar para o Brasil? É pagar a faculdade para os seus filhos? Qual é o teu planejamento? Porque aquele que não tem nenhum planejamento na sua vida, ele não irá chegar a lugar nenhum. Ele vai estar vivendo por viver. E ele não chegará em lugar nenhum. Você precisa ter um planejamento, porque aquele planejamento você irá colocar ele como prioridade, e você não irá gastar o seu dinheiro à toa, não, irmãos. Porque Deus, ele nos deu essa autoridade de nós administrarmos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Tem pessoas que falam, pastor, né? Já vi um pastor falando isso, o pastor Carlos Duarte, que tem crente que o devorador até tem medo dele, né? Já viu isso, pastor Duarte? É muito engraçado aquele pastor, né? Mas é verdade, tem pessoas que não têm organização, não sabem administrar seu dinheiro, e sempre estão em dívida, em débito. Sempre estão em dívida, porque não sabem organizar. Nós vemos que Jesus, ele colocou aqui, 50 por 50, 100 por 100, trouxe uma organização. Nós precisamos organizar, irmãos. Isso é um dos princípios da economia doméstica, pois assim nós estaremos ali focados no nosso objetivo, aonde nós queremos chegar. Seja organizado. Tenha prioridade na sua vida. Quem tem prioridade, amados irmãos, quem tem projetos, não fica todo dia comendo num restaurante, passeando todo dia no diáspora, comprando, gastando. Não, depois vai culpar a Deus. Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas o Senhor não me prospera. Aí Deus vai falar para você, mas você gasta tudo no diáspora, você gasta tudo em comida. Nós estamos engordando, irmãos, e não estamos prosperando. É uma verdade, porque quem vive para comer só engorda. Mas irmãos, nós precisamos ter prioridades nas nossas vidas, para depois amanhã não culparmos a Deus pela dívida. Quantos não estão entendendo essa palavra? Amém. Aleluias. Agora voltamos lá no texto
João no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 12, diz assim: enquanto estava saciados, versículo 11, então Jesus tomou os pães e deu graças. Devemos dar graças por aquilo que o Senhor tem nos dado, amém? Amém. Deu graça e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. E quando estavam saciados, ele diz aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Para que nada o quê? Se perca. Para que nada se perca, irmãos. Se você quer prosperar, você precisa aprender isso. É um princípio. Você não pode perder nada. Para que nada se perca. Diminui o banho, irmão. Tem pessoas que tomam banho de 1 hora. Eu era assim, né, amor? Depois eu casei, eu aprendi. Tinha que diminuir menos. Mais, né? Banho. Toma do mesmo jeito banho. Ande. Vai a pé um pouco. Pode. Quando você for fazer compra, meu irmão, né, eu aprendi também isso. Eu estou falando o que eu estou vivendo, irmãos, o que eu estou aprendendo. Eu sou recém-casado. Eu aprendi muito nisso. Vai com a barriga cheia. Não vai com a barriga vazia. Tem pessoas que vai fazer compra com a barriga vazia e compra aquilo que não deve. Faça uma lista, irmãos. Faça uma lista. Quantas vezes eu saía da fábrica a fazer compra e comprava tudo, a compra era um valor X, ficava lá em cima. E só besteira. Quem tem planejamento não gasta seu dinheiro com coisas fúteis, besteira. Não quer perder nada. Não perde nada. Olha que Jesus ele fez, amados irmãos, a multidão ficou toda saciada. E ele fala: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aleluia. Para que nada se perca. Você tem administrado isso na sua vida? Quantas pessoas, amados irmãos, fazem aquela compra tão linda, aí depois joga a comida fora? Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre isso também, sobre economia doméstica, porque isso envolve toda a família, irmãos. Porque depois amanhã não podemos culpar a Deus pelos nossos fracassos financeiros. E isso é princípio da palavra de Deus para nós. Porque o povo de Deus é o povo mais sábio da face da terra, amém? Aleluia. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina como vivermos bem nessa terra, irmãos. A Bíblia fala, nos dá conselhos sobre a vida assim espiritual, mas se Deus está preocupado com a nossa vida financeira, sim, irmãos. Não podemos levar no extremo, né, de acharmos que Deus ele tem que nos dar tudo, porque isso fala a teologia da prosperidade. Não, mas sim, Deus ele abençoa um crente que sabe bem administrar as suas vidas, é aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aleluia. Deus ele abençoa. Nós precisamos administrar bem. Quando você for comprar algo, pergunte se aquilo é válido, tem algum valor. Procure aonde for mais barato. Não vai comprando não, irmãos. Você pode achar uma oferta. Eu aprendi isso com a minha esposa, de procurar. Eu tinha aquela mania de ir comprar, nem só pegava e já comprava. Hoje não, né, Zé? Tem 2 filhos, né? Já nos preocupamos mais com as coisas. Não precisamos procurar onde está mais barato. Você precisa fazer, nós precisamos fazer isso, irmãos. Aleluias. Compre onde é mais barato. Procure, né? Compre fora da época. Eu tenho o costume de fazer a minha compra em dezembro. Porque dezembro é aquela promoção, né? 2 por 1. É mais barato, a gente sai no lucro. E você precisa fazer isso também. Nós precisamos fazer isso se você quiser ser uma pessoa próspera, bem sucedida. Tem coisa que você compra no final do ano pela metade do preço. Você sabia disso? Eu aprendi isso, irmão. Eu já comprei uma blusa no verão para usar lá no outro inverno. Estava mais barato. Irmãos, faz isso. E estava do mesmo jeitinho.
Está do mesmo jeito, mas usa, feliz, irmãos. E Deus é glorificado. Nós precisamos saber administrar nossas vidas. Veja como esse tema é importante. A economia doméstica. Porque essa mulher estava em dívida, aquele homem morreu e deixou a sua família em dívida, pois não soube administrar aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Você quer deixar dívida para os seus filhos? Não podemos, amados irmãos. Devemos lutarmos contra isso. Não podemos aceitar. Temos que trabalhar. Sim, Jesus ele nos disse para não ficarmos preocupados com o dia da manhã, porque Ele cuida de nós. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar de braços cruzados, parado, esperando a providência de Deus. Nós precisamos arregaçar a manga, irmãos, e colocar as nossas mãos no arado, trabalhar, para que o Senhor ele venha nos prosperar. Porque se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro, você não vai ter nada. Nós precisamos trabalhar, precisamos batalhar. E aqui eu encontro esse princípio. Não podemos perder nada. Hoje as crianças, as pessoas, muitas pessoas não dão valor para aquilo que tem. Gasta aquilo que não tem. Cuidado com o cartão de crédito, irmão. Porque junto com o cartão de crédito vem o devorador. É verdade. E ele vai devorar tudo aquilo que você... É a esposa. E bem-aventurado o homem que tem uma esposa que está ali segurando. E aquele irmão que tem a esposa que não segura, irmão, misericórdia. Ora para Deus da sabedoria. Mas é verdade, irmãos, precisamos administrar bem para sermos abençoados pelo Senhor. Isso é a palavra de Deus para nós. E nós vemos que ali Jesus ele guardou, né, aqueles pedaços que sobraram para que eles pudessem ali alimentar mais uma multidão no dia seguinte. Mas muitas vezes aquilo que nós achamos que não tem nenhum valor, às vezes pode alimentar uma multidão. Quem sabe você fala, mas é só o final de semana que eu janto fora, é só o final de semana que eu compro isso, aquilo. Mas vai economizando um pouquinho para você ver, no final do ano, quanto que dá. Você pode até comprar o seu terreno, a sua casinha lá no Brasil, irmãos. Mas você precisa economizar, ter administração, saber administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora abre sua Bíblia em Números. Seja uma pessoa, irmão, generosa. Eu falo aqui, aquele que é generoso, a alma generosa, ela prosperará. A pessoa generosa, ela irá prosperar, a Bíblia fala. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia que nos fala isso. E diante, amados irmãos, a dificuldade, nós precisamos ter atitude como Caleb. Eu encontro aqui no capítulo 13 de Números. Nós conhecemos essa passagem que fala sobre o relato dos espias. No versículo 25 nos fala assim, no capítulo 13: ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e vieram Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cadés, e deram contra eles, bem como a toda a congregação, mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, e ela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e a cidade fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os malequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, e habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos a herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Aqui nós vemos uma passagem que nós conhecemos
quando Moisés mandou os espias para espiar a terra prometida, a qual Deus havia prometido para a nação de Israel. E nós vemos que era uma terra, amados irmãos, próspera, porque a terra mandava leite e mel. Mas diante daquela situação, diante daquela terra, havia uma dificuldade, havia moradores naquela terra. E aí nós vemos que os espias eles voltam e contam o relato para o Moisés, dizendo que a terra verdadeiramente era uma terra próspera, uma terra boa, mas ali eles falam que havia gigantes, havia dificuldades ali. Então eles estavam desanimados com aquela situação. Mas nós vemos aqui que Caleb teve uma atitude diferente. A Bíblia fala, meus irmãos, que Caleb, perante o povo e perante Moisés, diz: subamos animosamente. O que eu aprendo com Caleb, amados irmãos, que podemos aplicar sim nessa área, que nós não podemos perder o ânimo. Nós não podemos perder o ânimo diante as dívidas, diante as dificuldades financeiras. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Assim como Caleb, ele não perdeu o ânimo, pois a terra era boa. Nós vemos que Caleb, amados irmãos, ele era uma pessoa otimista. Ele era convicto que Deus poderia dar aquela terra a eles. Seja uma pessoa convicta que Deus pode tirar desse problema que você está financeiro. Não perca o ânimo, peça ajuda de Deus. Veja que essas pessoas, amados irmãos, elas não tinham visão, mas Caleb tinha visão de Deus. E se nós queremos ter uma vida financeira bem sucedida, nós precisamos ter visão, porque visão, amados irmãos, é você enxergar aquilo que as pessoas não enxergam. As pessoas muitas vezes veem problema, dificuldade, conta para pagar, mas aí você pode ter uma visão de Deus. Aquela mulher que tinha solução na sua casa, a botija de azeite, mas os seus olhos estavam tampados, ela não conseguia enxergar a solução. Jesus já sabia o que iria fazer com aquela multidão, mas os discípulos diziam: o que é isso para tanta gente? E a solução estava ali daqueles dois peixinhos, aqueles 5 pães. Nós precisamos ter visão, irmãos, de Deus nessa área financeira, porque assim nós seremos pessoas prósperas. O Senhor irá prosperar a nossa vida. Tenha visão naquilo que o Senhor quer da sua vida. Não invista o seu dinheiro naquilo que não irá te trazer nada. Não invista. Seja dizimista, ofertante, missionário. Administra as suas rendas, porque o Senhor irá te prosperar. Amém? Aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais, porque tantas pessoas estão no Japão, amados irmãos, e às vezes estão aqui vivendo como o Japão fosse para sempre, como aqui fosse um paraíso. Lembra daquela crise? Quantas pessoas voltaram para o Brasil porque não estavam preparadas? Deus sim, ali era a hora de muitas pessoas voltar para o Brasil, mas muitas pessoas voltaram para o Brasil porque não estavam preparadas financeiramente. Aí vem a dificuldade, vem a crise, não tem nem dinheiro da passagem, e tem que pedir dinheiro emprestado para o governo para voltar para o Brasil. Será que Deus tem isso para o seu povo? Será que isso é palavra de Deus para nós? Veja que nós podemos entrar no extremo, tanto a teologia da prosperidade, mas também não podemos pregar a teologia da pobreza, da miséria, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele tem bom senso. O nosso Deus, Ele é equilibrado. Ele quer que nós tenhamos uma vida equilibrada, amados irmãos. Aleluia. Glória a Uma Deus. pessoa que tem problema na área financeira, ele não tem bem-estar, a sua família não tem bem-estar, só vive endividado. E o credor está lá batendo todo dia, né? Você arrasa a conta volta de novo. E eles vão estar lá. Nós precisamos administrar. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, amados irmãos, nessa área, amados. Porque somos povo bem-aventurados.
porque conhecemos a palavra de Deus e o Senhor. Ele nos ajuda. Quantos crentes estão batendo cabeça? O Senhor está abençoando. Às vezes, cuidado com o consumismo. Quem já comprou o iPhone 6? Quem já pagou o 5? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que nem pagam o 6, o 5, já pegam o 6, já faz uma outra dívida. E tem pessoas que não tem projeto. Se você for ver o meu iPhone, irmão, ele está tudo quebrado, assim, já deixa eu cair no chão. Eu poderia trocar, mas ele está ligando. Às vezes, né, pastor, às vezes tenta ligar e não funciona. Mas está ligando. Mas eu tenho projeto, irmãos. Eu tenho sonhos. Eu tenho planos. Eu preciso economizar. Eu preciso ver onde eu posso tirar para que a minha família venha a ser bem sucedida, venha a ser próspera. Aplica isso na sua casa, você vai ver que as contas vão acabar. O imposto vai, ó. Fala com o seu chefe, descontar do seu salário do imposto, que isso é uma bênção, hein? A minha fábrica é assim, desconta no meu salário do imposto, eu nem vejo o que está descontando, né? Administra, faz um orçamento, aquilo que está saindo, aquilo que está entrando. Viva conforme o valor que você tem. Não queira ter uma Ferrari se você tem dinheiro com Fusquinha. Não, Fusquinha que é caro, né? Mas não, os irmãos entenderam? Faça o orçamento, faça ali, viva conforme a sua condição. Tem pessoas que não têm condição, mas querem viver de qualquer maneira. A Bíblia fala, meus irmãos, lá em Provérbios, eu não me lembro a passagem, eu ia comentar isso com os irmãos, que tem pessoas que pensam que são ricas, mas são pobres, e pessoas que são pobres, mas são ricas. O que é isso? É pessoas que vivem de aparência. Não quero viver de aparência, irmãos, porque pessoas que querem viver de aparência, elas nunca serão pessoas prósperas. Não queira comprar um carro novo, porque o irmão comprou um carro novo. Não queira trocar de telefone, porque o irmão tem um 6, ou o irmão tem um 6. Não queira fazer isso. Veja a sua condição. Não seja impossível, porque aqui a sociedade que nós vivemos nos leva, amados irmãos, a comprar. Você já entra na vaquinha, já tem uma musiquinha lá. Você comprava, você conseguia. Já tem uma musiquinha lá para você fazer uma compra. Eles colocam as coisas melhores, mais gostosas, para você comprar mais. Não faça isso. Seja sábio, seja filho de Deus. E Deus irá te prosperar, amém? Amém. Seja sábio, viva conforme a sua condição. Se tem dinheiro para comprar um tênis que chute, né? Compre. Deixa eles aqui é barato, né, irmãos? Nós estamos vivendo outra condição, mas vive conforme a sua condição. Não vive de aparência. Porque pessoas que querem viver de aparência, mas irmãos, elas nunca serão prósperas. Tem pessoas que têm terno italiano, tem carro do ano, mas não tem uma casa no Brasil. Que planejamento é esse, igreja? Que o Senhor veio nos dar sabedoria, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não tenho as coisas para falar para os irmãos, mas eu creio que isso que o Espírito Santo quis falar com a igreja. Porque somos povo sábio, irmãos, eu creio nisso. Cremos que nós podemos ser pessoas bem-aventuradas nas nossas vidas. A promessa de Deus, você pode ver isso, prosperidade na vida do crente. Como eu disse no começo, que está lá em Salmo 1, estabilidade, produtividade, vitalidade e prosperidade. São para aqueles que amam o Senhor, são para a igreja. Mas precisamos administrar bem aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E por fim, não perca a presença de Deus na sua vida, pois essa é a maior prosperidade que uma pessoa ela pode ter. Quando o crente ele tem a presença de Deus, Deus ele prospera todas as áreas da sua vida. A Bíblia fala sobre um homem chamado Obed-Edom, e os estudiosos nos dizem que este homem era um dos homens mais pobres da sua tribo. E a Bíblia fala que certa vez Davi estava querendo levar a arca para Jerusalém, e a Bíblia fala que ele não conseguiu, ele estava levando de uma maneira incorreta,
e ali Deus mata Uzá. Então ele fica com medo e deixa a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia fala, amados irmãos, que as pessoas diziam que Deus estava abençoando tudo na casa de Obed-edom. Toda a sua casa estava sendo abençoada, porque a arca simboliza a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, amados irmãos, dentro do nosso lar, na nossa casa, nós seremos pessoas prósperas, porque o Senhor nos dá sabedoria para administrar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Administre com sabedoria, peça a ajuda do Senhor, porque assim como o Senhor foi na casa de Obed-edom, era um dos homens mais pobres, mas quando a presença de Deus foi sobre a sua casa, houve comentário na vizinhança: ó, a arca está lá e Deus está abençoando ele. Porque a presença do Senhor, irmão, faz toda a diferença na vida da família. Aleluia. Faz toda a diferença. Busque o Senhor, busque a presença de Deus, e Deus irá te dar recursos para que você venha administrar, para que você venha ter uma vida próspera, bem sucedida. Você crê assim? Amém. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa porção, Pai, da Tua Palavra, Senhor Deus, a qual o Senhor nos ensinou alguns princípios, ó Pai, de mordomia cristã, ó Pai, administrar-nos bem, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai, a não vivermos uma vida fútil, uma vida, Senhor Deus, sem sabedoria. Ó Senhor, nos ensina a nos darmos o nosso dinheiro, a nos darmos, ó Pai, com as nossas finanças, Pai. Queremos agir com sabedoria, Senhor, como filhos da luz, ó Pai, não como filhos insensatos, ó Deus. Conceda, Senhor, meu Deus, sabedoria para a Tua igreja, sabedoria para o Teu povo. Nós precisamos, ó Deus, dessa sabedoria do alto, ó Pai, para administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai, pois sabemos que através disso o Teu nome, Senhor, será glorificado, o Teu nome, Senhor, será engrandecido, ó Pai, através das nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, abençoa, Pai, este pai, abençoa essa mãe, abençoa esse filho, ó Pai, essa família que tem ouvido a Tua palavra, Senhor meu Deus. Ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos a colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos, ó Pai, sobre administração, sobre economia doméstica, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos a colocarmos em organização, ó Pai, aquilo que está desorganizado, Senhor, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Conceda sabedoria para este Pai, Senhor. Ó Senhor, conceda recursos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai, pois sabemos que em Ti temos uma vida em abundância, Senhor, tanto espiritual, tanto financeira, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda o Teu povo, glorifica o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.